Boa tarde, sejam bem-vindos. Quem já entrou na sala aí, vocês conseguem me ouvir bem? Pessoal, usem o chat aqui do lado para poder responder. Estão ouvindo bem? Tá bom o áudio? Gabriela Biscay respondeu que sim, Camila respondeu que sim, Washington respondeu que sim. Maravilha, pessoal. Então, só reforçando o que a Daniela Troian publicou ali no chat, ela colocou ali, criei um grupo com o intuito de auxiliar pequenos empreendedores, ele divulga os produtos, tá? Vocês podem utilizar esse chat que está aqui ao lado para poder fazer perguntas ao longo da minha fala, tá? Fiquem à vontade para perguntar. Eu tenho uma pauta aqui de conteúdos que eu vou estar conduzindo ao longo desses mais ou menos 45 minutos que eu vou estar falando. Lá no final eu vou abrir um espaço para perguntas. Mas ao longo daquilo que eu vou compartilhar com vocês, se tiver algum conteúdo que tenha já perguntas dentro da pauta, eu vou estar respondendo em tempo real. Não vou esperar essa... Nossa, tem um mosquitinho chato. Não vou esperar para responder tudo lá no final, tá bom? Vamos começar então. Eu queria primeiro sumariar aqui os assuntos que eu vou estar dividindo com vocês hoje à tarde. Então, primeiro eu vou estar falando um pouquinho sobre quem eu sou, minha formação, onde eu trabalho. Vou falar um pouquinho sobre o lugar que eu trabalho e os desafios que são inerentes a esse processo, né, de gestão de projetos. Eu quero dividir com vocês um pouquinho sobre a minha visão sobre gestão de projetos, passando sobre uma fundamentação muito básica, que tem o objetivo de nos ensinar um pouquinho sobre como é que isso pode ser portado para o ambiente remoto, ágil. Quero falar um pouquinho sobre gestão ágil também. Para quem não sabe, eu sou professor do curso de gestão de projetos da Aldeia, e lá a gente tem um curso chamado Metodologia Ágil em Gestão de Projetos. Então, assim, quais são as ferramentas que eu tenho, de que forma que essas ferramentas conseguem cooperar conosco em momentos como esse que a gente está vivendo. E aí eu quero passar junto com vocês 7 dicas. Podia dar muito mais, na verdade, mas eu separei 7 tópicos especial, 7 dicas para nos ajudar a fazer essa gestão de equipes remota, principalmente, sobretudo, né, num momento como esse que a gente está vivendo agora. E, por fim, eu queria falar sobre alguns desafios que existem inerentes a esse processo de gestão remota. Na maioria dos contextos, as empresas estão acostumadas a ter culturas de home office eventuais e tudo mais, e no momento que a gente está hoje em dia, não é bem assim. A gente tem praticamente 100% do time e muitas vezes 100% dos nossos clientes de forma remota. Então, o desafio hoje ele é muito maior, né? Então, entrou mais pessoas aí. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde. Eu estava só fazendo uma escalada aí na introdutória sobre os assuntos que a gente vai falar. Meu nome é Thiago Bodruck. Eu sou professor dos cursos de gestão de projetos, metodologia ágil e gestão de produtos da Aldeia. Eu sou publicitário de formação. Também sou formado em marketing. Eu tenho 2 graduações. Atuei durante vários anos nesse segmento de marketing. Fui coordenador de varejo de uma rede bem conhecida aqui em Curitiba. Acabei migrando com o passar do tempo para o segmento de produto. Trabalhei em algumas startups, comecei a tomar contato com gestão de produtos debaixo do que é a metodologia ágil, Scrum, Kanban, outras ferramentas que a gente utiliza. Me especializei, eu tenho MBA em gestão de projetos, gestão clássica de projetos, e profissionalmente eu acabei me especializando mais no segmento de ferramentas ágeis de gestão, né, que inclusive é um dos assuntos que eu pretendo abordar aqui hoje com vocês. Hoje eu sou Head de Design, eu sou Senior Service Designer e eu sou Head de Design de uma empresa chamada Hero 99, que fica aqui em Curitiba. A Hero 99 ela é um design office, então basicamente o que a gente faz é gerenciar projetos de negócios, geralmente com foco em inovação, para várias empresas, startups, às vezes um empreendedor que tem uma ideia e não sabe como tirar do papel. Então a gente vai usar ferramentas de service design, processo de design thinking, o modelo ágil como um todo, Lean Startup, condensar, juntar todos esses contextos
começar a organização desse projeto, implementar, levar para o mercado, captar investidor. Então, a gente acaba fazendo um processo que ele é de ponta a ponta. Ele inicia, às vezes, muito antes de eu ter uma ideia consolidada, validada, e vai até o processo de go-to-marketing e além. A Hero, hoje, ela tem algumas startups na qual ela é sócia, então a gente também lida com questões de produtos que estão no mercado, precisando, às vezes, pivotar uma ou outra ideia, precisando tracionar grana para poder acelerar uma parte do processo. Então, dentro do contexto do Hero, a gente acaba tomando contato com projetos das mais diversas complexidades, as mais diversas escalas que vocês possam imaginar. Hoje, dentro da empresa, a gente atende desde empresas pequenas, como eu comentei, às vezes é um investidor, às vezes é um empreendedor que tem uma ideia, mas não tem o dinheiro, e ele quer iniciar uma ideia. Às vezes, em muitos casos, muitas empresas que têm demandas de transformação digital, open innovation, elas não sabem nem por onde começar a estruturar esses processos. E aí elas acabam vindo até nós e a gente ajuda a produzir essa inovação para essas empresas usando o design como filosofia de trabalho. Então, nesse segmento, a gente atende das mais diversas empresas, como, por exemplo, Rumo, Electrolux, Renault. Já trabalhamos com várias empresas, recentemente Atlético Paranaense. São empresas que vocês podem, se alguém tiver curiosidade, olhar ali no nosso site. Tem, inclusive, alguns portfólios de coisas que a gente já entregou. Mas o mais importante aqui, eu queria deixar claro, é a complexidade e a dimensão dos projetos em que nós somos expostos diariamente. A Hero, ela atende, por exemplo, empresas multinacionais e em fusos horários diferentes, com distâncias geográficas diferentes, com barreiras linguísticas que são inerentes ao processo, com questões culturais que, às vezes, para nós brasileiros, a coisa funciona de uma forma e do outro lado do mar, do outro lado do oceano, o contexto, a cultura é totalmente diferente, a gente precisa se adaptar para conduzir toda essa gestão, mesmo diante dessa realidade tão complexa e multifacetada. Tá? Sobre o meu papel na Hero, então eu comentei que eu sou Head de Design, então eu lidero todo o time de design e produto da Hero. Hoje nós temos mais ou menos 6 pessoas no time, né, que são designers, service designers exclusivos ali no time. E a Hero, como um todo, tem mais ou menos umas 40 pessoas do time principal. E o meu desafio é manter a coesão de todo esse time. Não só do time de design, mas estar acompanhando quase como uma rotina de chapter e acompanhar e organizar tudo o que está acontecendo em todos os projetos que estão dentro do nosso guarda-chuva. Então, vocês podem imaginar que é bastante gente, é bastante processo, é bastante atividade, são muitas necessidades de comunicação, de tirar dúvida. Então, ele exige um cuidado que é um pouco maior do que uma empresa que lida apenas com um projeto, com um time pequeno, enfim. Mas, basicamente, esse é o cenário que eu estou inserido hoje, né? Eu acho que a gente já consegue ter uma visão da onde eu vou levar essa conversa. Então, já me apresentei, falei o que é a Hero, e eu queria começar a falar sobre o nosso conteúdo. Né? O pessoal da Aldeia me chamou para poder fazer uma fala sobre gestão de projetos em todo esse contexto de crise que a gente está vivendo atualmente. Né? Antes de eu entrar nesse aspecto mais sensível, que está, inclusive, afetando a vida da maioria de nós, né? Respondam aí no chat, só para eu ter uma pesquisa rápida aqui. Quem está trabalhando em home office, quem está fazendo isolamento social aí, coloca um eu aí no chat, só para eu poder fazer uma pesquisa rápida com a nossa audiência aqui. Só responder ali no chat, eu vou seguir aqui, daqui a pouco a gente contabiliza os números. A Luísa ali já respondeu, Michele, maravilha. Olha quanta gente que está trabalhando de casa, né? No nosso caso, Hero, praticamente 100% dos nossos clientes estão em home office, e eu estive agora, só para vocês terem ideia, essa semana, com 2 projetos bem grandes que fecharam, com 2 times diferentes, eu que estava encabeçando o processo de discovery. Imagina assim, dentro do processo de design thinking, e mesmo service design, a gente conduz uma análise exploratória, um discovery no começo do projeto. Basicamente, essa fase exploratória significa fazer entrevista com o stakeholder, entrevista com o cliente, visitas técnicas, né, pesquisa
agora em você fazer entrevista com, sei lá, 15, 20 ou mais pessoas, todas de casa, cada uma com uma qualidade de conexão diferente, pessoas com características de trabalho muito distintas, com intimidade tecnológicas totalmente diferentes. Então, às vezes eu vou pegar alguém numa faixa etária um pouco mais nova, que já está habituado a usar Skype, videoconferência de modo geral, e pessoas, às vezes, de mais idade, que mal sabe fazer uma ligação pelo WhatsApp. Então, existem muitos desafios envoltos em tudo isso, e essas 2 últimas semanas, para nós, foram bastante desafiadoras, mas, assim, só vem a provar aquilo que eu vou dividir com vocês de agora em diante. Então, sem mais enrolação, eu queria entrar agora no primeiro tópico do que eu separei, que é gestão de projetos, né? Gestão de projetos, pessoal, é algo que existe desde que o mundo é mundo, desde que a humanidade começou a empreender, vamos dizer assim, ideias, colocar, por exemplo, a construção das primeiras pirâmides, a construção das primeiras cidades, e mesmo projetos menores, assim, né? A humanidade, ela desenvolve projetos desde que o mundo é mundo, desde que o homem se viu um ser pensante e começou a organizar, estruturar a criação de alguma coisa, existe já o que a gente chama de projeto. Um projeto, se a gente for olhar a definição clássica do que é a metodologia ágil, manifesto ágil e a metodologia ágil nos ensinam, ele dá a seguinte definição que eu queria passar para vocês. Ele diz o seguinte: um projeto é considerado um empreendimento temporário que ele tem o objetivo de gerar valor lá no final. Tá? Então, um projeto é um empreendimento temporário com o objetivo de gerar valor. Isso é um projeto. Como assim empreendimento? Empreender é um verbo que nada mais é do que você colocar energia em alguma coisa. Então, empreender é você dedicar o seu tempo, o seu dinheiro, seus esforços para fazer alguma coisa acontecer. Então, isso é um empreendimento, né? Um projeto é um empreendimento. Diferente de empreendimentos mais abertos, um projeto é um empreendimento temporário. Ou seja, um projeto é algo que necessariamente precisa ter começo, meio e final. Eu não posso ter um projeto que não tem uma data de encerramento, não tem uma data de início, por exemplo. Então, a minha organização de tempo, ela se dá dentro de um recorte previamente especificado. Já, né? Um projeto, ele precisa ter uma delimitação de tempo. Né? Então, ele é um empreendimento temporário que ele tem o objetivo de gerar valor. Lá no final, o objetivo principal disso tudo é entregar valor. E aí, a gente, às vezes, talvez fique se perguntando, né? Entregar valor para quem? Né? Entregar valor, será que é só para o sponsor? Será que é só para o cliente, para o patrocinador? Não. O patrocinador, a pessoa que está pondo dinheiro, a parte interessada no projeto, ela com certeza, ela precisa estar interessada naquilo que a gente está produzindo. Porque senão ela não vai mobilizar dinheiro, não vai ter interesse em financiar aquilo que a gente está fazendo. Mas para o time, para o meu time, aquele time que vai executar o projeto, é fundamental essa percepção de valor. Porque só percebendo valor é que esse time vai conseguir se engajar, conseguir colocar energia, inovar, pensar fora da caixa, pensar em formas mais disruptivas, produzir inovação, né? Isso só existe quando o time enxerga valor naquilo que ele está fazendo, enxerga valor naquilo que está sendo produzido. Né? Então, gestão de projetos, na verdade, ele é muito maior do que o projeto. Gestão de projetos é uma disciplina que ela nasce dentro da administração, mais ou menos ali na década de 40, 1940, com o surgimento do PMI, né? E ela tem basicamente o objetivo de organizar o conhecimento e a metodologia relacionada à gestão de projetos. Então, inicialmente, ela nasce com o PMI, que é o Project Management Institute, né, que foi um grupo que se organizou para estruturar metodologia, bibliografia, toda a forma de construção do que a gente entende por gestão de projetos, enquanto disciplina, enquanto ciência. Então, gerenciamento de projetos é algo que existe há muito tempo, desde que o mundo é mundo. Agora, gestão de projetos enquanto disciplina, enquanto ciência, é algo muito mais contemporâneo ao nosso tempo. Ele não tem 100 anos, por exemplo. E ele é estudado e vem evoluindo ao longo das últimas décadas em decorrência do avanço tecnológico, da transformação do mundo, da transformação das relações de trabalho, da própria evolução econômica do mundo e dos países, das empresas. Então, a própria gestão do projeto, com o passar do tempo,
se obrigasse a essas mudanças e a essas novas realidades e tendências. Contudo, sempre quando a gente fala de gestão de projetos, existe uma tríade, que é uma tríade de ouro, é uma tríade padrão, que ela existe tanto para projetos que rodam em um modelo mais clássico, como, por exemplo, gestão baseada no PMBOK, no PMI, mas essa tríade também existe em modelos mais ágeis. Digamos que na tua empresa, por exemplo, vocês não utilizem o PMBOK e o PMI, mas vocês implementem algumas ferramentas ágeis baseadas no que a metodologia ágil prega. Não tem problema. Em ambos os casos, eu continuo tendo essa tríade. Então, eu tenho 3 peças fundamentais, né? É uma tríade. Então, a primeira delas é o que a gente chama de escopo. O escopo, basicamente, é uma delimitação daquilo que precisa ser feito. É uma especificação das funcionalidades, das tarefas, das características, das regras de negócio. E aí, a gestão clássica tem formas de trabalhar com a gestão de escopo, e a gestão ágil tem outras formas de trabalhar com a gestão de escopo. Né? Elas vão ter algumas ferramentas e algumas abordagens diferentes, mas em ambos os casos, o escopo acaba sendo uma peça fundamental dentro desse processo de gestão de projetos. É um dos 3 pilares dessa tríade de gestão de projetos. Então, o primeiro, escopo. O segundo, ele é o prazo. Então, a gente acabei de conversar aqui com vocês, que o projeto é um empreendimento temporário. Então, todo projeto ele tem um prazo determinado. E esse prazo pode ser expresso na forma de um cronograma. Um prazo nada mais é do que um recorte de tempo. Ele tem uma data de início e uma data de fim, e o cronograma vai me estabelecer quais são as fases, quais são as sequências necessárias e, consequentemente, o total de dias, de tempo, de horas alocadas que vão ser demandadas nesse projeto que eu estou conduzindo. Então, eu tenho o escopo, que é a delimitação do que tem que ser feito. Eu tenho o prazo, que é a delimitação do prazo do recorte de tempo em que a coisa tem que ser executada. E, por fim, eu tenho o orçamento, o budget, ou o custo, que basicamente é o dinheiro que eu tenho disponível para tirar essa minha ideia do papel. Então, todo projeto, independente de qual seja ele da iniciativa privada, seja ele governamental, seja ele de ONGs, de qualquer natureza que seja, todo projeto, fundamentalmente, precisa e possui essas três pilares, vamos chamar assim. Então, eu tenho o escopo, o prazo e o custo. Né? Além disso, quando a gente olha para esse cenário, em situações ideais, pensa assim, naquele projeto que a gente planejou, a gente se esforçou bastante e o nosso planejamento deu muito certo. Numa situação quase irreal, utópica, eu sempre consigo garantir essas 3 coisas. O meu escopo vai ser entregue totalmente igualzinho eu planejei no dia 0. O meu prazo ele vai ser cumprido à risca e eu não vou violar um dia mais. E o meu orçamento vai custar exatamente aquilo que eu planejei no começo, sem custar nem um centavo a mais ou a menos. Não é muito difícil a gente conseguir entender que esse cenário é um pouco utópico. Quando a gente planeja alguma coisa e coloca essa coisa dentro da realidade, a realidade ela é um pouquinho mais bruta e ela bagunça o nosso contexto. Né? Então, raramente eu consigo garantir com certeza as 3 coisas. E a gestão ágil vem muito nesse sentido. A gestão ágil, ela nos ensina que existe um negócio chamado restrição tripla de projetos. E aí, quando eu olho para o meu escopo, para o meu prazo ou para o meu custo, digamos que alguns deles comece a dar algum problema, eu preciso olhar qual dos 3 que eu preciso mexer ou que eu posso mexer, que eventualmente vai trazer o menor prejuízo para o meu projeto ou o melhor ganho. Então, por exemplo, digamos que eu tenho um projeto em que o escopo foi planejado inicialmente de um tamanho, e aí na hora de colocar em execução, ele ficou maior do que deveria. Né? Então eu tenho basicamente 2 opções. Se o escopo variou, eu tenho outras 2 variáveis para trabalhar. Eu consigo trabalhar no meu prazo, então maior escopo, maior o meu prazo. Ou maior o meu custo. Se eu aumento o meu orçamento, eventualmente eu consigo colocar mais pessoas para trabalhar em cima dessa demanda e executar mais coisas no mesmo tempo. Então, o nome desse princípio é restrição tripla de projetos. Qualquer uma das 3 variáveis pode dar errado, pode sair diferente daquilo que a gente planejou. E aí eu preciso conseguir articular com as outras 2 para tentar equilibrar a relação. Tá? Eu comecei a falar para vocês sobre o conceito de gestão ágil. Então, existe um documento chamado Manifesto Ágil. Ele foi publicado em 2001 por um grupo de desenvolvedores, empresários, pessoas que lidam com ferramentas ágeis, e eles cunharam alguns princípios
princípios que tem a gestão ágil, o que significa agilidade, o que é agilidade para a gestão de projetos, né? E esse manifesto ágil, ele está na íntegra na internet, se você quiser abrir aí enquanto eu falo, manifestoagil.com.br, ele tem ali um conjunto de 4 valores e 12 princípios norteadores. Lá no curso de gestão de projetos da aldeia, a gente abre cada um deles e conversa mais longamente, mas com vocês hoje aqui, eu queria falar de forma mais pontual, inclusive de um valor do Manifesto Ágil, que ele diz o seguinte: interações entre os indivíduos mais do que processos e ferramentas. Então, o Manifesto Ágil, ele foi uma tentativa das pessoas que conduzem projetos, de pesquisadores, de desenvolvedores, de empresários, de tentar reimaginar formas mais ágeis, mais flexíveis, mais dinâmicas de trabalho. Então, esse grupo se reuniu e escreveu o que é o Manifesto Ágil, que é um conjunto de recomendações de boas práticas, com foco em agilidade, né? O que a gente conhece hoje como ferramentas ágeis ou metodologias ágeis, como o Scrum, Jobs to be Done, o Kanban e tantas outras ferramentas que eu tenho que estão dentro desse guarda-chuva de ferramentas ou métodos ágeis, eles são respostas ao que o Manifesto Ágil prega como princípio, né? E o Manifesto Ágil, o primeiro valor que ele prega diz o seguinte, foi o que eu acabei de falar, vou repetir aqui: interações entre os indivíduos mais do que processos e ferramentas. Então, esse primeiro princípio, ao meu ver, ele resume com muita propriedade o que significa não só a gestão ágil, mas o que deve ser a nossa atenção, principalmente nesse período em que nós estamos de trabalho essencialmente remoto, quase exclusivamente remoto, no que eu preciso focar, né? E o valor que eu acabei de dizer diz o seguinte: interação entre os indivíduos mais do que processos e ferramentas. Isso significa que, no final das contas, o mais importante é que as pessoas interajam, né? Cada um está na sua casa, às vezes a quilômetros de distância, às vezes em cidades ou países diferentes, e isso não tem problema. Estamos aqui num summit, a quilômetros de distância, mediados por tecnologias que estão permitindo nós nos comunicarmos. Aqui de forma mais unilateral, mas outras ferramentas permitem que a gente converse, bata papo, escreva, desenha junto, programa junto, monte exercícios de ideação junto. Então, as interações, elas são mais importantes do que processos e ferramentas. Por que isso? Porque os processos são rotinas, são formas de organizar o trabalho. Mas, no final das contas, no final do dia, se você parar para refletir, quem vai executar o processo sempre é uma pessoa. Sempre tem pessoas por trás de um processo, né? E processos vêm e vão. Às vezes um processo é estabelecido, ele é um processo que ele pode estar falho, ele não necessariamente é perfeito. Então, se eu apostar demais no processo, eu posso apostar demais em algo que está fadado a falhar, no final das contas, né? Ferramentas, de igual forma. Se eu pensar, por exemplo, só em ferramentas de gestão de tarefas ou gestão de projetos, né? Aí eu posso imaginar a Asana, eu posso pensar no Trello, posso pensar no Gira, posso pensar no Teams, tantas ferramentas que eu tenho, né? Qual delas que é mais adequada? Aquela que me fornecer a melhor qualidade de interações entre os meus indivíduos. Às vezes, essa ferramenta é mais simples, às vezes ela é mais complexa, às vezes ela pode ser mais barata e muitas vezes ela custa até mais caro. Mas, no final das contas, a nossa conta tem que ser feita baseada no ganho das interações. O que importa são as interações entre as pessoas. Por interação, nós estamos entendendo como troca de informação. Então, a comunicação, ela de fato é um tipo de interação humana, e de outros animais, inclusive, mas o ser humano, ele é um ser social e que se comunica. E isso não está exclusivo só à comunicação verbal, tem a comunicação não verbal, tem outras formas de comunicação. Enquanto eu estou falando aqui, vocês estão me vendo. Eu faço expressões faciais, eu uso as minhas mãos para gesticular e para acentuar e dar destaque naquilo que eu estou falando. Tudo isso é comunicação. A forma como eu estou me vestindo, as cores que eu uso, a minha expressão, né? A minha rinite alérgica que me faz toda hora coçar o nariz. Tudo isso é comunicação, né? E, basicamente, o foco principal, se vocês começarem a se debruçar sobre o Manifesto Ágil e metodologias ágeis, é sobre isso. É sobre você tomar cuidado para você proporcionar, organizar, incentivar e construir o que você está fazendo baseado nas interações das
tá? Então, várias empresas, eu trabalho em processo de consultoria, implantação de métodos ágeis também. Muitas empresas, elas muitas vezes erram, falham, porque elas acabam apostando mais nos processos ou nas ferramentas do que nas pessoas. E aí, às vezes, tem algum processo que sempre existiu, ninguém nunca perguntou por quê, ele não faz o menor sentido, as pessoas fazem e ninguém nunca se questionou, e aquilo ali não serve para nada. É um desperdício de tempo e de energia das pessoas. Então, foquem nas interações. As interações é o que vai trazer os melhores resultados, a inovação, a energia, é aquilo que vai evitar o erro de vocês. Foquem nas pessoas. Pode parecer um pouco clichê isso que eu estou dizendo, mas a receita do sucesso de quem está acertando, quando a gente olha para fora, a receita do sucesso para a Hero, nos momentos que ela acertou, foi nos momentos em que a gente mais interagiu como time, mais trocou informação, mais se comunicou, mais validou o processo um do outro, as entregas. Será que o outro entendeu o que eu falei? Né? Comunicação não é necessariamente aquilo que eu falo, mas é o que o outro entende. Então, às vezes, eu preciso pedir que o meu time repita aquilo que eu comentei para ver se eles de fato entenderam aquilo que foi falado. Né? Invistam nas pessoas. As interações é a receita do sucesso quando a gente fala de metodologia ágil e gestão ágil, tá bom? Pessoal, eu vou repetir novamente o que eu falei lá no começo. Muitas pessoas acabaram entrando depois do começo da live. O chat está habilitado. Se alguém tiver alguma dúvida no decorrer da minha fala, pode ir perguntando por ali. Eu estou toda hora passando os olhos ali para ver se tem alguma pergunta nova. Se tiver alguma pergunta alinhada com aquilo que eu estou falando agora, eu vou estar respondendo na hora. Se não, lá no final, nos últimos minutos, eu vou estar abrindo um espaço para as perguntas, tá bom? Então, se você tem alguma pergunta, alguma coisa que você queira esclarecer, pode usar o chat, eu vou estar filtrando ali de acordo com a aderência ao assunto, tá bom? Vamos avançar, então. Então, falei um pouquinho sobre o Manifesto Ágil, falei da importância das interações, e aí quando a gente olha para as formas de eu metabolizar o que são essas interações, esses controles, esses processos, hoje eu tenho um rol infinito, quase, de opções de ferramentas. Então, por exemplo, eu tenho ferramentas para me ajudar a gerenciar Kanban, eu tenho ferramentas para me ajudar a gerenciar meu OKR, ou as minhas metas, ou os meus indicadores. Eu tenho ferramentas para implementar e controlar jobs to be done. Eu tenho ferramentas para me ajudar a gerar especificações, a fazer teste. Então, o que não faltam são ferramentas que nos ajudam a implementar isso na prática. Mas, sempre, o nosso foco principal tem que ser pela qualidade das interações. Evitar interações que compliquem demais as relações ou que tragam prejuízo de alguma forma para o meu time. Né? E aí eu queria entrar nas dicas práticas daquilo que eu comentei, né? 7 dicas para gestão remota de projetos, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Eu vou responder, Beatriz, eu vi aqui, a Beatriz perguntou quais as ferramentas que mais recomenda e por quê. Né? Então, eu vou usar os exemplos que eu comentei aqui agora, rapidinho. Então, por exemplo, se todo time que trabalha com gestão de projetos, eventualmente vai precisar fazer gestão de tarefas. Né? Eu preciso controlar o que o meu time está fazendo. E, basicamente, o que a gente usa para isso é uma ferramenta chamada Kanban. E o Kanban, ele nada mais é do que um painel estruturado em, no mínimo, 3 colunas. Então, o que tem para ser feito, né, o a fazer, o fazendo e o feito. E o objetivo é que todas as tarefas que estão na coluna do a fazer, até o final do ciclo, caminhem para a última, que é a coluna do feito. Quando eu olho para ambiente online, eu tenho várias ferramentas que me ajudam a montar os meus painéis de Kanban, como, por exemplo, o Trello. O Trello, inclusive, tem um nível de gratuidade. Ele permite que você utilize alguns painéis para um tamanho de time específico, sem precisar pagar por isso. Né? E aí ele tem os planos pagos, corporativos, que já dão mais recursos e mais escala. Eu tenho o Gira, que também pertence à Atlassian, é uma versão... a Atlassian comprou o Trello, inclusive. Gira e Atlassian hoje pertencem à mesma empresa. O Gira, ele é um pouquinho mais complexo do que o Trello, inclusive na forma como ele organiza e conduz os processos, né? Então ele vai dar relatórios mais robustos, o controle desses processos é um pouquinho mais elaborado do Trello, né? Eu sempre brinco nas minhas aulas de gestão de projeto que se o Trello ele é um golzinho 1.0 com ar quente, o Gira ele é um foguete, ele é um ônibus espacial, assim. Ele tem um painel mega complexo, com tudo que vocês imaginarem de relatórios, exportações, cruzamentos, né? E aí você tem uma série de outras opções. O Asana é uma opção, você tem o Pipedrive, que é para processos um pouco mais fechados,
né? Não tive erro. Você tem que olhar para essas ferramentas e tentar entender aquelas que melhor performam de acordo com a tua realidade, né? Eu vou falar sobre algumas outras ferramentas aqui nas 7 dicas que eu vou dar. Então, se eu esquecer de falar de mais alguma, por favor, me cobre novamente, mas eu vou entrar nas perguntas e, por tabela, eu vou acabar respondendo essa pergunta. Então, 7 dicas para a gestão remota de projetos, né? Então, a primeira delas, pessoal, que eu queria reforçar, e vai parecer mais do mesmo, inclusive, é comunicação é o mais importante. E aí, quando eu falo de comunicação, eu enxergo pelo menos 2 níveis de comunicação. Eu tenho, primeiramente, principalmente para quem estiver em posição de gestão dentro da empresa, assim como eu tenho. Eu tenho um time de liderados e eu preciso trazer informações da diretoria da empresa, daqueles que estão totalmente à frente da estratégia, e permear essas informações entre os demais níveis da corporação, passando a instrução, permeando pelo tático, até chegar a nível operacional dentro do meu time. Então, eu enxergo pelo menos 2 níveis de comunicação. O primeiro é o vertical, aquele que você vai comunicar, seja você com o teu chefe, seja você com o teu time, os teus subordinados, mas essa informação ela precisa fluir, tá? E quando eu falo sobre a informação fluir, é toda a informação que seja necessária ser tratada, toda ela, sem exceção. Então, um exemplo, né? Nós estamos vivendo um momento de muita ansiedade e muita instabilidade, tanto econômica quanto na ansiedade das pessoas, né? Todos nós estamos acometidos em confinamento, sem saber o que vai ser amanhã da economia, com medo da doença, enfim, às vezes desempregados. Então, todos nós estamos sujeitos a uma carga de estresse. E o nosso time, de igual forma. Às vezes eles estão temerosos, não sabendo, será que eu vou ter emprego amanhã? Como é que está a empresa? Será que ela está mal das pernas? E nós, enquanto gestores, o nosso papel é, com toda a transparência possível, naturalmente que você não leva toda a informação que você tem para o seu time, mas a informação que você pode transmitir para o seu time que seja transparente. O objetivo dessa informação é para você manter o teu time fiel, engajado e motivado naquilo que você está produzindo, né? Então, como gestores, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo, um papel fundamental que a gente precisa executar, precisa exercer, é essa comunicação vertical, né? Seja com os nossos líderes, tentando entender o que está acontecendo, quais são os nossos objetivos estratégicos de curto, médio e longo prazo. Eu preciso priorizar alguma coisa. Será que eu preciso prestar atenção em alguma coisa que eu não estou prestando atenção agora? E reportar isso para os teus liderados, sabe? Estabelecer as metas de forma muito clara, fazer as checagens se os times de fato estão produzindo aquilo que foi pedido, verificar ao longo do dia se o teu time está com alguma dificuldade, algum bloqueio, alguma dúvida, né? Não ficar esperando necessariamente alguém vir até você, mas trabalhar de forma mais proativa, tá? Então, o primeiro nível de comunicação que eu queria dizer é esse, que é o vertical. É você fazer a informação permear dos níveis mais estratégicos, táticos, até o operacional da tua empresa e do teu time, tá? O segundo nível é o horizontal. Então, o time precisa interagir entre o time. Não dá para você ter uma daily só no começo do dia, onde o líder do time passa os recados paroquiais, faz as checagens de rotina e cada um fica isolado o dia inteiro no seu canto. Não pode ser assim. O time precisa interagir entre o próprio time. Então, no meu time de design, a gente acabou de contratar 2 pessoas que entraram basicamente uma semana antes de começar esse processo de lockdown e isolamento social. Então, num contexto normal, essas pessoas iam sentar do meu lado, do lado de outros designers seniors, por exemplo, e nós iríamos mentorar quase que o tempo inteiro o que essa pessoa está fazendo. Explica alguma coisa, dá uma atividade, tira a dúvida e acompanha. Um processo de mentoria. No contexto que a gente está, 2 pessoas do meu time acabaram de entrar e já foram levadas a trabalhar em home office. Como é que a gente trabalha num contexto como esse? Eu preciso demandar mais energia, primeiro, para poder fazer a comunicação vertical com essa pessoa e, ao mesmo tempo, incentivar essa troca entre os membros do meu time. O meu time precisa interagir com o próprio time. Então, grupos de conversa. Então, por exemplo, aqui na Hero, nós temos um canal oficial no Slack. Então, eu tenho os times de projeto, eu tenho o time de design, e ali o pessoal conversa o dia inteiro. Às vezes tem alguém que tem uma dúvida, quer validar uma ideia, olha, dá uma olhada nisso aqui para mim, o que você acha? Então, essa comunicação, ela precisa ser
incentivado, né? Lógico que você não precisa passar o dia inteiro em videoconferência. E você não precisa ficar o dia inteiro também batendo papo pelo chat. Mas estimulem essa interação entre os membros do time. Não é porque está cada um na sua casa que eles precisam trabalhar de forma isolada. Nós estamos sozinhos, cada qual na sua casa, mas não isolados. Isolados no sentido de não ter comunicação com o mundo exterior. Nós estamos conectados por meio da tecnologia. Então, essa interação mediada precisa ser incentivada. Incentivem os seus times a interagirem, até para que vocês não diluam o senso de pertencimento que eles têm. Existe um senso de pertencimento do time e se a gente não atuar nesse sentido, vai haver um esfriamento, a moral do time vai cair e pode ser que você tenha algumas baixas, inclusive, no seu time. Sejam baixas em resultados que não chegaram ou em pessoas que simplesmente desmotivaram e estão pedindo para sair do time. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Diz respeito à comunicação. Então, tanto a vertical quanto a horizontal, levem muito a sério isso. Quando eu falei lá que interações entre indivíduos é mais importante do que processo e ferramenta, significa que você, de algum jeito, precisa fazer a comunicação vertical e a horizontal. Já vou falar como é que a gente faz isso na Hero, guarda aí, segura um pouquinho, mas por hora, saiba que você tem que fazer. As ferramentas, ache a melhor forma, aquelas que trouxerem o maior ganho para o teu time. A segunda dica que eu queria dizer para vocês é, crie pontos de contato diários com o seu time. Né? Então, a comunicação ela tem que acontecer. Né? E em muitos casos ela é orgânica, no sentido que houve necessidade, a gente chama o time e faz as devidas conversas. Né? Mas existe a necessidade, e quando a gente olha para a gestão ágil de projetos, seja usando Scrum, seja usando métodos adaptados, né? Com ferramentas e rituais, que a gente chama, que são essenciais para garantir o rumo e a qualidade daquilo que a gente está fazendo. E eu gostaria de dar alguns exemplos para vocês. Né? O primeiro que eu anotei aqui é a Daily. Né? O nome completo desse ritual é um dos rituais do Scrum, inclusive, é Stand-Up Daily Meeting. Então, no Scrum, todo mundo fica de pé o mais cedo possível. Então, se a gente começa a trabalhar às 9, a Daily é a primeira coisa do dia. O time vai ali no cantinho, de pé todo mundo, e em menos de 5 minutos faz uma checagem. O que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje, e se eu estou com alguma dificuldade. Basicamente, a Daily é isso. Não é para dar detalhe, não é para aprofundar, não é para discutir caminhos. A Daily serve para que o gestor, o líder do time, cheque se todo mundo sabe o que tem que fazer e não está com nenhuma dificuldade. E os demais membros saibam o que os outros estão fazendo para que possam dar suporte. Se algum membro tiver algum problema, eu vou dispensar aqueles que não estão inseridos nesse problema e mantenho apenas aqueles que podem ajudar na solução do problema. Né? Num contexto natural, normal, presencial, a Daily é conduzida presencialmente. Em contextos de trabalho remoto, como que a gente está trabalhando agora, você pode montar suas dailies igualzinho a gente está fazendo, por videoconferência. Na Hero, a gente tem dailies diárias com todos os projetos da empresa. A gente deve ter 20, 25 projetos hoje rodando. Todos os 25 projetos, entre as 9 e as 9h30, fazem a sua daily. O PO, que é o Project Owner do projeto, reúne o seu time inteiro em uma videoconferência e eles fazem exatamente esse exercício que eu acabei de falar para vocês. Alguns fazem com câmera aberta, outros fazem com câmera fechada. O mais importante é que essa interação aconteça. O time se cheque, os gestores validem o que está acontecendo. Tá? Dentro dessas ferramentas que vocês podem usar, então você tem o Google Meet, você tem o Whereby, você tem o Skype, tem uma infinidade aí, inclusive o WhatsApp, grupos do WhatsApp, eles permitem videochamadas, por exemplo. Então, escolham as ferramentas que trazem os maiores ganhos para vocês, mas não deixem de fazer a Daily. A Daily sempre é no mesmo horário e ela tem, em média, 5 minutinhos de duração. Então, o que nós fazemos é já no Google Agenda mandar os convites e anexar no Google Agenda o link da videoconferência. E aí todo mundo sabe que às 9 da manhã ele clica naquele link e inicia a Daily Meeting, 5 minutinhos, encerrou, dispensa o time, cada um vai para o seu canto e começa a trabalhar, tá bom? Então, Beatriz, mais algumas ferramentas para você aí da Daily. Outro ponto de contato importante, pessoal, é o que a gente chama de follow-up, né? Então, follow-up, basicamente, são reuniões onde a gente faz uma recapitulação, faz um sumário do que aconteceu. Então, aqui na Hero, nós temos as dailies com os times no começo do dia, e eu, gestor do design, eu chamo todos os designers no final do dia e faço um follow-up com eles, que basicamente é checar mais ou menos o que aconteceu na daily, mas mais orientado para o design.
eu quero saber se está alguém com algum problema, se eu de repente preciso repriorizar a atividade de alguém. Será que está oso? Será que alguém está com falta de alguma informação, alguma ferramenta? Então, é um double check. No começo do dia, eu faço uma daily para orientar o que eu vou fazer, e a minha follow-up no final do dia, na Hero, acontece às 6h30, às 18h30. E a gente encerra o expediente, faz a follow-up, desculpa, 17h30, não é 18h30. 17h30 a gente faz a daily, porque a gente encerra às 18 horas o período. E eu reúno meu time e, basicamente, eu faço uma recapitulação breve com eles de como é que caminhou o dia deles. E eu checo se ninguém está com nenhum problema. Por que eu faço isso? Porque quem faz a daily de manhã é o gestor do projeto. Dentro desse projeto tem um designer, mas eu não necessariamente participei dessa daily. No final do dia, o meu time de designers tem a follow-up comigo, que sou o gestor da área deles. Eu sou o chefe deles. E eu vou checar coisas que, às vezes, o gerente de projeto ou o PO não checou no começo do dia. Então, eu tenho um double check. A chance de dar errado é muito menor, porque tem uma validação dupla todo santo dia, né? Na Hero, a gente tem o que a gente chama da daily das dailies. É um follow-up dos follow-ups. Então, primeiro, às 9h, a gente faz a daily. No final do dia, às 17h30, a gente faz o follow-up, onde cada gestor de área conversa com o seu time específico. Então, no caso da Hero, design conversa com design. Os gestores de projeto conversam entre eles. E o pessoal de tecnologia conversam entre eles também. Tá? É uma checagem para validação. E depois que isso acontece, a gente tem uma outra follow-up de nível estratégico, onde os gestores de cada um desses times conversam com o CEO, o CFO, a liderança da equipe. E a gente presta contas do que aconteceu no dia. Se tem alguma coisa que está estranha, se tem alguém que está desmotivado, se tem alguma situação que eu preciso agir. Então, baseado nesse modelo, se vocês prestarem atenção, eu tenho um triple check. Porque eu tenho uma daily no começo do dia para alinhar o que vai acontecer. No final do dia, eu tenho uma follow-up para checar se tudo deu certo. E eu pego toda essa informação e passo para cima na minha comunicação vertical com os meus superiores, prestando contas e passando informação do que está acontecendo. Então, vocês não precisam aderir a todo esse modelo, mas o mais importante é vocês entenderem como cada um deles funciona e avaliar a necessidade com relação àquilo que você faz no seu dia a dia. Tá? Terceiro ponto que eu queria deixar claro aqui, terceira dica esclareça metas claras para o seu time. Então, quando a gente falou anteriormente do Kanban, Tchau, o que você acha do cargo tráfego dentro da empresa para ajudar? Então, eu como head de design da Hero, eu cumpro o papel de tráfego. Porque no nosso modelo, como a gente trabalha um pouquinho diferente da agência, eu não tenho uma pessoa que é só tráfego. Eu sou o responsável pelo design e eu também tenho entre as minhas competências a competência de ser o tráfego do Kanban de todo o meu time de design. Né? Eu acabo gerenciando as pautas dessas pessoas. Então, eu acho sim que é uma excelente opção. Em alguns casos, ele se faz mais necessário, em outros casos, ele não é necessário. Times que rodam o Scrum, a pauta pertence 100% ao próprio time. Então, quem acaba gerenciando a pauta do time é o PO. Então, ele assimila esse papel de tráfego. No caso do design da Hero, eu não rodo o Scrum no design, por causa da dinâmica do meu dia a dia. Né? Muda muita coisa, não consigo blocar em 7 dias. Então, eu preciso ter alguém na frente disso, olhando tudo o que está acontecendo e repriorizando em tempo real. Né? Então, nesse caso, eu como head de design, eu cumpro o papel de tráfego também. Eu tenho uma pessoa no meu time, que é a lead designer do meu time, e algumas questões mais táticas eu acabo delegando para ela e acompanho com alguma distância. Mas eu acho que é fundamental, tá bom? Vamos falar aqui sobre, deixa eu ver aqui, estabeleça metas claras para o time. Tá? Eu vou juntar, Jéssica, a sua pergunta com esse terceiro ponto. Estabeleça metas claras para o time. Então, o Kanban, por exemplo, é uma ferramenta para a gestão de atividades. Essas atividades, basicamente, são as metas diárias ou semanais do teu time. Então, digamos que toda sexta-feira você planeja tudo o que acontece na semana seguinte. Né? Então, você vai especificar esses cards, você vai delegar esses cards para os membros do seu time, você faz uma call com o seu time, pede para eles lerem um por um, ver se tem alguma dúvida. Fechou? Na próxima semana, é só executar. Né? Dentro do Scrum, Jéssica, existem algumas técnicas, algumas metodologias para gerar priorização de pauta. Né? Não cabe eu falar aqui sobre isso, porque ele é um assunto longo. Lá no curso de gestão de projetos da Aldeia, o segundo dia é só para falar sobre isso, de tão extenso que é o assunto, mas para não te deixar
sem resposta, eu vou te dar um caminho, pelo menos, para você pesquisar. Tá? É um negócio chamado Scrum Score, ou Scorer, que basicamente é uma metodologia em que o próprio time vota nas prioridades das tarefas, e aí eles selecionam aquelas que são mais prioritárias para entrarem dentro da pauta. Tá? Porém, voltando ao ponto principal, né, o ponto inicial, estabeleça metas claras. O teu time tem que saber exatamente o que tem que ser feito. Crie cards no Kanban de vocês, bem especificados, com os detalhes suficientes, com os anexos necessários. O time precisa ter metas claras. Né? Se vocês usam ferramentas de gestão como o OKR, por exemplo, que gerencia objetivos, resultados, essas metas têm que ser claras. Time, a nossa meta é entregar o aplicativo até o final da semana que vem. Todo santo dia você tem que reenfatizar essas metas, se possível com indicadores numéricos, né? Estamos a 50%, falta 20%, falta 10%, diariamente mostrar essa evolução. Existem ferramentas que me ajudam a controlar esse avanço, como, por exemplo, o Burn Down Chart, que é um gráfico de queima, que ele vai mostrando a evolução do meu backlog ao longo do tempo. Né? Todos esses itens que eu estou falando são itens que eu falo lá no curso de gestão de projetos. Infelizmente, eu não consigo me alongar neles aqui. Mas, pelo menos, eu estou dando os nomes para que vocês possam correr atrás dessa informação também. O mais importante é, o teu time precisa saber qual é a missão a ser feita. O que eu tenho que fazer, qual é o meu prazo, quais são os critérios. Isso tem que estar muito claro para que cada um das suas casas consiga desenvolver o seu trabalho com qualidade. Quarto ponto. Acompanhe as metas do time, né, que é basicamente um desdobramento disso que eu estou falando para vocês. As dailies, as follows e o Kanban, basicamente são ferramentas de agilidade que me ajudam a fazer esse controle. O Kanban, basicamente, vai ser um painel onde todas as tarefas estão ali. O time inteiro está enxergando. Todo mundo sabe o que tem que ser feito entre a segunda e a sexta-feira. E o gestor, o tráfego, o PO, por exemplo, ele é a pessoa que vai estar monitorando o avanço dessas tarefas. Então, criem dentro do dia de vocês momentos em que vocês possam olhar para o que o time está fazendo. E uma forma elegante de fazer isso é pelo Kanban, para que você não tenha que ficar perguntando o tempo inteiro. Então, cobrem dos times de vocês que atualizem os Kanbans. Eles precisam determinar ali o que eles estão fazendo naquele instante. E vocês, enquanto gestores, enquanto líderes, verifiquem isso. Se vocês estão vendo que tem uma tarefa que está muito tempo fazendo e já era para ter entregue, você precisa agir. Chama essa pessoa no particular, pergunta se está com alguma dificuldade, veja se de repente você consegue colocar mais alguém para acelerar a entrega, mas verifiquem, tá? O Kanban é um painel que te ajuda rapidinho a olhar e ter uma fotografia do que está acontecendo no time agora. Ele é o suficiente? Não é exatamente suficiente. Eu acho que ele é bastante importante. Mas se você cria uma rotina em que você tem uma daily no começo e ao longo do dia o time está trabalhando norteado pelo Kanban, você tem um processo que basicamente está amarrado. Porque no começo do dia a daily vai estabelecer para onde a gente tem que ir e o Kanban vai te mostrar como é que isso está avançando ao longo do tempo, tá bom? Essa é a minha dica para vocês, então, com relação a esse acompanhamento de tarefa. E aí você tem várias ferramentas que eu comentei anteriormente, como, por exemplo, o Trello, o Asana, o Gira, o Teams. E existem outras ferramentas que não são baseadas necessariamente em painéis de Kanban, como o Basecamp, por exemplo. Né? Não sei se vocês conhecem o Basecamp, mas tem outras ferramentas, tantas, que possibilitam você montar quase como uma timeline, organizar por tópico, criar threads de discussão, o próprio Slack, enfim. Luiz está perguntando, quando a equipe trabalha pelo Trello, é possível ter Kanban na parede para ser mais visual? Sim, Luiz. Eu, quando dou o meu curso, eu falo o seguinte, dependendo da maturidade do time, da complexidade do que você está fazendo e da urgência da entrega, você tem basicamente 3 opções. Primeira delas, trabalhar só com o Kanban na parede. Qual que é o benefício do Kanban na parede? Está na cara do time. Então, pensando em contextos fora do trabalho remoto, se você tem numa parede aqui assim, ó, na frente do time, existe uma pressão psicológica e o time vai se obrigar a olhar para aquilo e saber que está atrasado. Isso tende a ajudar na performance. Tá? A desvantagem do Kanban na parede é que eu não consigo gerar anexo, eu não consigo colocar anotação, papel na parede não me dá notificação quando eu estou na rua. Então, a desvantagem do analógico é essa, que ela me permite menos interatividade. Né? Então, a primeira opção é só parede, a segunda opção é eu trabalhar em painéis digitais, só que o problema do painel digital também é, se o cara quiser, ele fecha a aba do Trello e ele esquece que ele está atrasado. Então, são os trade-offs da situação, né? E tem a terceira situação. Eu já trabalhei em times, por exemplo, que eu tinha as duas coisas. Eu tinha um painel físico para poder agregar
a importância, a urgência, essa pressão mais psicológica, e eu tinha no Trello, para que eu pudesse garantir a interatividade também. A gente conduzia os dois. Dava um pouco mais de trabalho, mas de tudo aqui, da maturidade, eu preciso escolher quais são os caminhos. Então, é válido qualquer um desses modelos, tá bom? O próximo tópico aqui, então, falamos sobre acompanhar metas. Quinto item, crie formas do time interagir. Então, eu anotei aqui algumas, então, falamos lá no começo, né? Interações entre indivíduos, mais do que processos e ferramentas. Como é que o time vai interagir? Existem milhares de formas. Eles podem fazer isso pelo chat, conversando de forma textual. Nem tudo dá para resolver dessa forma, tá? Pela complexidade de implicações, pela dificuldade de entendimento, eventualmente. Redação não é a melhor forma para resolver. O Manifesto Ágil, inclusive, ele nos recomenda sempre que possível ter uma conversa cara a cara. Em época do Covid, cara a cara fisicamente é praticamente impossível, é muito difícil com todo mundo. Mas eu tenho tecnologias de mediação, como, por exemplo, videoconferência, Skype, Google Meet, Whereby, ferramentas que me permitem estabelecer essa comunicação visual que eu estou tendo com vocês. Né? Um segundo. Quando alguém pergunta para mim, fala assim, Thiago, você entendeu? E eu faço assim, entendi. Eu entendi. A minha linguagem corporal mostrou para vocês que não está tudo certo. E isso é mega importante. Então, nem todos os times fazem daily com câmera aberta. Mas se vocês puderem, deixa a câmera aberta. Porque você consegue ter coisas que você não vai conseguir detectar nem no texto e nem só na fala da pessoa. Linguagem não verbal fala muito mais do que linguagem verbal. Então, texto, nós temos áudio, nós temos vídeo, mas só isso também não é o suficiente. Eu tenho outras ferramentas como Google Docs, Google Drive. Eu não sei o quanto de vocês trabalham, já aderiram à suíte do G Suite lá. Na Hero a gente usa a versão corporativa deles. É sensacional. Eu abro lá, por exemplo, um documento do Google Docs, um documento de texto, e o meu time, 5, 6, 7, 10 pessoas, pode construir ao mesmo tempo um documento. Todo mundo no mesmo documento, de forma organizada, permitindo anexar comentários, revisões. Eu tenho a opção do Slides, Google Presentation, onde o pessoal pode construir de forma colaborativa, as planilhas. Eu separei aqui também, por exemplo, o MindMeister. MindMeister é uma ferramenta para gestão, para construção e gestão de mapas mentais. Eu tenho o GitHub para programação. Eu tenho o Miro, que é uma ferramenta que é um painel para poder gerar brainstorm, ideações. Então, o que não falta hoje em dia são ferramentas online para trabalho colaborativo como time. Então, você, por exemplo, inicia uma videoconferência e abre lá um painel do Miro. Pessoal, vamos montar aqui uma jornada, vamos fazer um brainstorm. E as pessoas colam post-its, por exemplo, naquele painel, como se fosse o ambiente real. Então, ousem, envolvam o time de vocês. Usem essas ferramentas para engajar o time de vocês, mesmo à distância. É possível, nós estamos fazendo isso. E não temos feito só conosco, com o meu time. Conforme eu comentei, eu acabei de, antes dessa meeting, eu estava numa videoconferência com clientes, pessoas de mais de 50 anos, por exemplo, e participando ativamente, às vezes com um pouquinho de dificuldade, mas é possível e gera outro nível de engajamento, tá bom? Próximo, sexto ponto, use e abuse das videoconferências. Então, eu acabei falando por tabela isso antes, mas sempre que possível, pessoal, sempre que possível for, tentem mediar a fala de vocês com câmera aberta, justamente por essas questões que eu falei, esses ganhos que vocês têm. E tem um outro ponto. Eu, por exemplo, eu sou casado, eu tenho um filho pequeno e eu moro na cidade de Quatro Barras. Graças a Deus eu tenho quase 2.000 metros quadrados. Aqui em volta é mato, não tem poluição. Eu tenho uma internet até que relativamente boa, mas eu estou isolado do resto do mundo. Mas estou isolado com a minha esposa e com o meu filho. Você tem pessoas que estão em isolamento quase que total, morando em 40 metros quadrados em um apartamento. E não estão vendo a cara de nenhum outro ser humano no dia a dia. Então, trocando em miúdos, é dizer que esta videoconferência que a gente faz, às vezes, é a oportunidade que as pessoas têm para enxergar um rosto conhecido num momento de ansiedade, num momento de estresse. Isso gera uma socialização que é necessária para o ser humano. Então, faça o teu time interagir. Se o seu time tem uma intimidade, esse tipo de mediação tende a trazer mais benefícios do que prejuízo, tá bom? Usem e abusem disso, tá? Na relação com os clientes, geralmente eu inicio a call
com a câmera aberta, faço a saudação, converso com eles, vejo, olho nos olhos deles, entendo como é que está o humor, o cenário, e depois eu fecho a câmera para garantir a qualidade da conexão. Mas em linhas gerais, a diferença com câmera aberta. Tá? Conforme eu comentei anteriormente, você tem, por exemplo, Google Meet, Skype, Whereby, o que não faltam são opções gratuitas ou pagas para que você possa interagir com o seu time ou com seus clientes. Por fim, o sétimo ponto que eu queria comentar com vocês, depois eu queria abrir para perguntas finais, mantenha o time coeso, esteja disponível e atento a eventuais problemas. Nós, como gestores de projeto, conforme eu acho que vocês perceberam bem na minha fala, nós temos um papel de ser cuidador quase desse time. Nós temos o papel de preservar esta coesão. Então, identificando se eventualmente o meu time está com problema, às vezes problemas pessoais mesmo, que podem ter impacto em entregas do meu projeto. Às vezes, eu me distanciar muito do ser humano é extremamente prejudicial. Eu digo que na maioria dos casos ele tem que entregar porque ele tem que entregar. Mas às vezes eu não estou considerando que a pessoa está numa carga pesada de estresse, está com um familiar adoecido e ele não está nem com cabeça para focar naquela demanda. Então, gestão ágil, ela tem muito a ver com pessoas. Ela tem um peso muito grande em pessoas, em interações. Então, você como gestor, você como membro do time, você precisa preservar por esta coesão do time. Esteja disponível enquanto gestor. Fique atento aos detalhes. Uma pessoa que, de repente, não veio para a Daily Meeting, o que está acontecendo? Ela está com algum problema? Está desmotivada? Será que ela está doente? Né? A gente precisa checar, sondar. Eu dei alguns exemplos anteriormente de alguns pontos de checagem que são ritualísticos. Eu falei da daily, eu falei da follow-up e eu falei da daily das dailies no final do dia. Mas, a qualquer momento que você sentir necessidade, chama o seu time para poder conversar. Eu faço isso com muita frequência no meu dia a dia. Vamos lá, vamos conversar, toma aqui o link, a pessoa clica e eu falo por voz com ela. Abro a minha câmera, eu explico, compartilho a minha tela, a gente bate um papo. Por quê? Porque eu preciso checar se aquela outra parte de fato entendeu. Será que ela não está com nenhum problema, seja profissional, seja pessoal? Eu preciso estar atento para agir no problema enquanto ele está no seu começo, sabe? No início do foco do incêndio. Não esperar o incêndio pegar e destruir tudo e causar um monte de vítimas. Eu preciso antecipar a minha crise. E para isso eu preciso estar muito perto do meu time. Por isso que a gente cria esses pontos de contato mais ritualísticos, mas você como gestor precisa arrumar tempo para fazer esses pontos de contato com o seu time. E isso vai ajudar você a antecipar a crise, manter o teu time coeso, motivado, se sentindo valorizado, reduzir a carga de estresse, aumentar a confiança, ele entender que você como gestor está preocupado com ele, mais do que só com a entrega, né? Isso tudo agrega muito valor, muito ganho naquilo que a gente está fazendo, tá bom? Pessoal, falta 2 minutinhos para a gente encerrar. Eu respondi basicamente todas as perguntas que entraram. Não sei se tem alguma outra pergunta que eu não passei, que alguém queira fazer. Essa é a hora. Me perdoe, isso aqui não é coronavírus não, tá? Eu tenho rinite alérgica e esse dia, tempo muito seco, tá me detonando também. Pessoal, eu vou colocar aqui o meu e-mail no chat. Se alguém quiser tirar alguma dúvida mais específica depois da nossa fala, fica à vontade, me manda no e-mail. Eu estou aberto para a gente poder bater um papo. Me adicionem lá no LinkedIn. Eu gosto de manter essa interação também com vocês. E aí a gente pode bater um papo. Quem sabe a gente não possa passar dessa crise de coronavírus aí, até tomar um café junto. Fiquem livres, quem tiver interesse. Conforme eu comentei lá no começo, eu sou professor dos cursos de gestão de projetos, a parte ágil, sou professor do curso de metodologia ágil e de gestão de produto. Tudo que eu ensino lá são oficinas práticas desse conceito que eu estou falando para vocês. Como é que eu estruturo, como é que eu planejo, como é que eu engajo, como é que eu penso, como é que eu presto contas. Então, se vocês tiverem interesse, deem uma olhadinha no site da Aldeia e de outra forma eu estou à disposição. Pode recapitular os 7 pontos rapidinho, só para a gente fechar então. O primeiro comunicação é o mais importante, tanto vertical quanto horizontal. Depois que eu falar, eu vou colar aí no chat, tá? Segundo, crie os pontos de contato diários com o time. Daily, follow-up, calls e assim por diante. Terceiro ponto, estabeleça metas claras para o time. O time precisa ter clareza no que está fazendo. E por último, acompanhe as tarefas do time. Kanban, Basecamp, Asana, tudo que vocês têm à mão. Quinto ponto, crie formas do time interagir.
Google Docs, Miro, MindMeister, GitHub, aproveite as ferramentas e as plataformas. E, por fim, mantenha o time coeso, esteja disponível e atento a eventuais problemas, para que a gente possa mitigar esses problemas ainda nas fases iniciais. Não esperar a gente com o Covid, tentando mitigar no início. E é o que a gente tem que fazer na gestão de projetos. Eu não consigo colar tudo de uma vez aqui, eu vou encerrar, porque já deu 1 hora, e eu colo ali na sequência, tá bom? Queridos, obrigado, uma boa sorte a todos vocês, e a gente volta a se esbarrar aí muito em breve. Obrigado, boa tarde.